Revelado. O poder transformador da oração noturna que vence qualquer desafio com Deus. A tempestade rugia lá fora, e o coração de Ana batia em descompasso com os ventos que assobiavam contra a janela de sua casa. Mãe solteira, com apenas 32 anos, ela carregava nos ombros o peso de sustentar Miguel e Clara, seus filhos, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais chamada São Miguel. A missão de fazer o dia render para trabalhar na fazenda da família, além de cuidar das crianças, parecia um fardo insuportável, e muitas vezes, Ana se sentia invisível e julgada. Com o olhar crítico dos vizinhos furtando seu ânimo, a pressão da comunidade se tornava quase palpável, e ela duvidava de sua capacidade de oferecer aos filhos a vida que eles mereciam. A natureza exuberante que a cercava não trazia consolo. Em vez disso, ela parecia apenas reforçar a solidão de uma mãe que se desdobrava em mil, lutando contra um sistema que parecia torcer contra ela. Quando o céu escureceu ainda mais, Ana decidiu procurar sua avó, Dona Lourdes. Para onde mais poderia ir em busca de alívio? Ao entrar na casa acolhedora, iluminada apenas pela lamparina, o cheiro de café fresco e amor envolveu Ana, aquecendo seu coração cansado. Dona Lourdes, uma mulher sábia e conhecida por sua fé inabalável, escutou as lamentações da neta com atenção. Ana, querida, já ouviu falar sobre o poder da oração noturna? Perguntou ela, seu olhar tranquilo repleto de esperança. Ana hesitou. Seria possível que uma simples oração pudesse mudar tanto? Em meio à chuva que chicoteava a terra, Ana decidiu arriscar. A tempestade interior que a angustiante dúvida criava era tão intensa quanto a que despencava do céu. Ela se ajoelhou no canto da sala, enquanto os ventos pareciam querer arrancar suas forças. Com a lamparina tremendo, ela fechou os olhos e começou a orar. As palavras saíam entre lágrimas, revelando seus medos mais profundos, suas inseguranças e a vontade de ver Miguel e Clara crescerem felizes. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A chuva continuava, mas algo mudou dentro de Ana. À medida que ela se entregava à sua oração, uma luz estranha começava a brilhar em sua mente. Habilidades escondidas, ideias que nunca haviam passado por sua cabeça, começaram a emergir como flores após a chuva. De alguma forma, ela percebeu que não era apenas uma mãe sobrecarregada, mas uma mulher cheia de potencial e sonhos. Com o raiar da manhã, a tempestade parou, e o sol começou a brilhar sobre a fazenda. Mas Ana sabia que, mesmo com o arco-íris no céu, a luta estava longe de acabar. Agora, ela tinha que escolher, seguir o caminho da conformidade ou arriscar-se a traçar uma nova trajetória de vida. Uma pergunta insistia em sua mente: conseguiria a comunidade que a havia julgado apoiar suas novidades? A luz da esperança iluminava seu coração, mas os desafios do futuro se desenhavam como nuvens escuras à espreita. Ana acordou com os primeiros raios de sol atravessando a janela, iluminando seu rosto cansado, mas agora radiante de determinação. A manhã estava calma, como se a natureza tivesse decidido fazer uma pausa para que ela pudesse organizar seus pensamentos. O cheiro da terra molhada permeava o ar, e ao abrir a porta, ela sentiu a brisa fresca acariciar sua pele, insuflando coragem em seu coração. Miguel e Clara estavam no quintal, brincando alegremente sem se preocupar com o mundo ao seu redor. O sorriso sincero deles fez o coração de Ana se encher de ternura. Ali estava sua razão, a motivação que a impulsionava, mas tinha que ser mais do que apenas uma mãe que luta para sobreviver. Ela queria ser um exemplo de força e superação. E nesse novo amanhecer, algo dentro dela começava a clarear. Ana decidiu que a primeira tarefa do dia seria trabalhar em um plano. Um plano que não apenas incluísse as obrigações do cotidiano, mas também seus sonhos guardados a 7 chaves. Enquanto preparava o café da manhã, sua mente ferveu de ideias. E se organizasse um bazar na fazenda, onde pudesse vender produtos locais?
Assim poderia criar uma renda extra e ainda revelar a beleza de São Miguel para os vizinhos. O pensamento fez seu coração palpitar de ansiedade e expectativa. Depois de um café corrido e de mandar as crianças para a escola, Ana se sentou à mesa, com um caderno e uma caneta. Começou a listar o que poderia fazer, desde artesanato, alimentos caseiros, até produtos cultivados na fazenda. Cada item escrito parecia uma semente que nascia em seu coração. Um barulho à porta chamou sua atenção. Era a Dona Lourdes, com seu jeito carinhoso e firme. "O que você está maquinando, minha filha?" Ana sorriu, sem poder conter a animação. Contou sobre o bazar e o brilho nos olhos da avó mostrava que ela estava genuinamente orgulhosa. "Com a fé que você tem, Ana, as coisas vão fluir. Mas lembre-se, nem todos verão como você vê. Prepare-se para críticas, para aqueles que vão duvidar de você", aconselhou Dona Lourdes, enquanto pegava a mão da neta com ternura. "Mas nunca perca de vista quem você realmente é. A oração te deu um novo horizonte, e você é capaz de conquistar o que deseja. Acredite em você." Aquelas palavras reverberaram dentro de Ana, e enquanto a presença da avó se afastava, ela sentiu aquele impulso de coragem que só poderia vir de uma conexão genuína com a fé e de si mesma. Com uma onda de determinação, começou a fazer ligações, perguntas e a se preparar, mesmo que a insegurança e o medo ainda deitassem sombras em algumas de suas ideias. Mas a dúvida logo foi interrompida pela risada de Miguel e Clara, que voltavam da escola. Um novo impulso de energia levou Ana a fazer o almoço e planejar algumas atividades para eles. Contudo, no fundo da sua mente, a incerteza teimava em se instalar. E se ela falhasse? E se todo o esforço em vão? Mas ao olhar nos olhos inocentes dos filhos, ela se recordava do que realmente importava. Ana respirou fundo e fez uma promessa silenciosa para si mesma: ela não iria desistir. O dia de hoje era apenas o começo. E à medida que a cidade continuava sua rotina, um novo desafio começou a se desenhar. Havia rumores de que algumas pessoas na comunidade não aceitariam bem esse novo rumo que ela estava decidida a tomar. O que será que viria pela frente? O que exatamente aqueles rumores iriam desencadear? Frente ao horizonte incerto, Ana estava pronta para lutar. Ana estava de pé na cozinha, com as mãos imundas de massa e um aroma adocicado de bolo recém-assado perfumando o ar. Clara e Miguel estavam ao seu redor, ajudando a decorar o bolo com frutas e confeitos coloridos. Cada gargalhada das crianças aquecia seu coração, mas ela não conseguia afastar a preocupação que teimava em ocupar a sua mente. Com um olhar atento, ela observava os vizinhos passando pela estrada de terra em frente à sua casa. Eram todos conhecidos, pessoas que ela havia cumprimentado e conversado, mas que, a partir do momento em que decidiu lançar suas ideias, pareciam carregadas de resistência. Seria obra de seu bazar mal vista? As palavras de Dona Lourdes voltavam à sua mente, como um eco: "Prepare-se para críticas." Miguel interrompeu seus pensamentos ao perguntar se poderiam fazer uma bandeja de brigadeiros. O brilho nos olhos dele disfarçou momentaneamente sua ansiedade. "Claro, meu amor. Vamos fazer muitos deles. Assim, podemos vendê-los no bazar." Respondeu Ana com entusiasmo, enquanto o menino sentia um orgulho imenso por participar do plano da mãe. O dia foi se desenrolando em meio a torneiras abertas, sorrisos e doces momentos. Ana sentia a força da união familiar, mas às vezes a inquietação a atingia, como nuvens pesadas se formando em um céu limpo. Para se livrar dessa sensação, ela decidiu sair para um passeio com as crianças. O trio caminhou até o lago, onde o sol refletia as cores vibrantes das flores. A paz do local contrastava com a tensão que se alojava em seu peito. Clara pegou uma pedra e a lançou na água. "Mãe, olha como ela pula!" gritou, e Ana sorriu enquanto as ondas se espalhavam. Em meio ao olhar de adoração de sua filha, ela percebeu uma força que não sabia que tinha. Enquanto Mia se perdia na beleza ao seu redor, uma figura conhecida surgiu à distância: Ana Clara, a mulher que sempre a olhava de soslaio. Ana imediatamente sentiu um frio na barriga. Seria aquela a oportunidade de se aproximar ou o início de mais uma negação? Ao notar a mulher se acercar, decidiu que não poderia entrar em um confronto. Afinal, ela estava pronta para ter uma conversa aberta. "Oi, Ana Clara."
Acenou com um sorriso tímido, mas o que encontrou de volta foi um olhar de desdém. Ou então ouvir rumores sobre esse bazar que você está planejando. Você acha que isso é uma boa ideia? Questionou a mulher, com um tom de reprovação. A resposta dela não seria fácil. Ana sentia seu coração acelerar, mas era sua hora de se afirmar. Se quisesse ser um exemplo de coragem para seus filhos, tinha que se manter firme nessa batalha. Lembrou-se das palavras de Dona Lourdes e respirou fundo. Estou fazendo isso para ajudar minha família e mostrar o que São Miguel tem de melhor, disse Ana, mantendo a compostura. Se você quiser, pode me ajudar no bazar. Todos nós podemos tirar proveito disso. A expressão de Ana Clara suavizou por um segundo, mas logo se endureceu novamente. Nossa cidade não é a sua plataforma de lançamento, Ana. Pense bem antes de agir. E, com isso, virou-se e caminhou para longe. Ana ficou paralisada, sentindo os olhares assustados de Miguel e Clara. Aquela conversa a deixou mais determinada. Não vou deixar que o medo me impeça de brilhar, sussurrou para si mesma. De volta para casa, a inquietação aumentava em seu peito. As vozes da comunidade eram poderosas, e a resistência daquelas que conheciam seu passado a deixava insegura. Mas, acima de tudo, Ana sabia que precisava ser valente. E enquanto o sol se punha, deixando uma luz dourada na cozinha, Ana fez uma oração silenciosa. Com cada palavra, sentia o peso das dúvidas se dissipando. Mas ela não esperava que, naquela mesma noite, um visitante inesperado surgisse, trazendo notícias que poderiam mudar tudo. O que será que viria a seguir? Ana mal teve tempo de fechar os olhos e agradecer pela luz que entrava suavemente pela janela quando um toque na porta a chamou de volta à realidade. O coração pulou. Sua intuição dizia que era algo importante. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou da porta e abriu. Para sua surpresa, estava lá Roberto, um velho amigo de infância que não via há anos. Ele costumava ir até sua casa para brincar com ela e Clara, e a presença dele naquele momento inesperado parecia um presente do céu. Seu rosto era familiar, mas os traços estavam um pouco mais marcados pelo tempo e pelas lutas que cada um havia enfrentado desde a juventude. Ana! Que bom te ver! Exclamou ele, um sorriso sincero iluminando seu rosto. Roberto! O que você faz aqui? Perguntou Ana, tentando esconder a mistura de surpresa e alegria. Vim visitar a minha família e soube do que você está planejando com o bazar. Fiquei curioso. Posso saber mais sobre isso? A sensação de acolhimento foi instantânea, como se uma nuvem escura que pairava sobre ela reduzisse a sua sombra. Ana sentiu que, talvez, a conversa com Roberto pudesse aliviar suas preocupações. Ela o convidou para dentro, onde o cheiro do bolo e dos brigadeiros ainda se misturava no ar enquanto se acomodavam. Ana começou a compartilhar seus planos. Roberto ouvia com atenção, assentindo e deixando escapar algumas interjeições de apoio e incentivo. A empolgação dela crescia a cada frase. Era como se uma chama, que até então estava quase apagada, estivesse sendo reacesa pelo entusiasmo dele. E você sabe, Ana, eu sempre acreditei que você tinha um talento especial. Mostre ao mundo o que você pode fazer. Esse bazar pode ser mais do que você imagina, uma oportunidade de unir a comunidade em torno de algo positivo. Disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Ana sorria, mas a ansiedade ainda a puxava para baixo. O peso das vozes críticas tornava a realização desse sonho profundamente assustadora. Roberto percebeu a hesitação e perguntou, o que te preocupa mais? As críticas ou a própria execução do bazar? Naquele instante, Ana sentiu um aperto no coração. Eu queria que as pessoas vissem o que é realmente importante. Eu quero que São Miguel floresça e que minha família tenha um futuro, mas, e se eu falhar? E se você conseguir? Às vezes, o medo nos paralisa, mas é preciso enfrentar o desconhecido, Ana. Você já deu um primeiro passo ao sonhar. Agora, precisa acreditar na força que você tem. Aquelas palavras soaram profundas e verdadeiras, como um eco de esperança em seu coração. Ana sentiu que a visão de Roberto a ajudava a enxergar para além das dúvidas.
Era um convite para sonhar mais alto e não deixar que os fantasmas do passado a consumissem. Enquanto conversavam, uma ideia começou a tomar forma na mente dela. E se Roberto pudesse se unir a eles? O que você poderia trazer de novo e transformador para o bazar? Ana não sabia ao certo, mas a possibilidade fez seu coração acelerar novamente. Mas antes que pudesse perguntar, um barulho na porta a interrompeu. Era um papel que o vento levará até a entrada, e ao se abaixar para pegá-lo, ela viu que era um convite para uma reunião da comunidade. O título era intrigante e a curiosidade aumentou. Discussão sobre o futuro de São Miguel. Seu coração disparou. Essa reunião era a chance de se unir a outras vozes, de buscar apoio e também, talvez, fazer ainda mais aliados. O que teria a dizer? E como Roberto poderia ajudar? Ana olhou para ele, as ideias saltitando em sua mente. Ela sabia que aquela noite poderia mudar tudo. O que ela faria agora? Ana respirou fundo, as mãos ligeiramente tremendo enquanto considerava suas opções. Olhando para Roberto, viu seu rosto iluminado por uma expressão de estímulo. Ele parecia acreditar no potencial dela mais do que ela mesma. Um novo ânimo começou a pulsar no peito dela. Roberto, você poderia vir comigo à reunião? Juntos, poderíamos apresentar o bazar e, quem sabe, despertar um interesse maior da comunidade. As palavras saíram mais apressadas do que planejava, mas a animação em sua voz era inegável. Claro! Isso seria ótimo! E, só por curiosidade, você já tem uma ideia de como pretende apresentá-lo? Respondeu Roberto, inclinando-se levemente para a frente, sério e interessado. O brilho nos olhos de Ana se apagou por um instante. Ela não tinha um plano, não ainda. Na verdade, tudo o que sentia era uma mistura de medo e empolgação, tentando encontrar um jeito de transformar aquelas ideias em algo tangível. Não. Eu só pensei que, se eu pudesse mostrar o quanto isso significaria para nós, para a comunidade, talvez. Exato, Ana. O que vale mais do que a paixão? Se você falar com o coração, as pessoas vão se conectar com a sua história. Vamos colocar isso para funcionar agora mesmo, disse Roberto, levantando-se e começando a caminhar pelo cômodo, como se estivesse organizando os pensamentos. Ana observava e, aos poucos, sentiu a confiança tomando conta dela. Eu quero que todo mundo sinta que faz parte disso, a união, a esperança. Podemos fazer do bazar algo que represente a força de São Miguel. Isso mesmo! E talvez alguns artistas locais que você conheça possam se integrar. Será uma grande celebração. Podemos ser o elo que faltava para unir a comunidade, sugeriu Roberto, fazendo gestos animados, como se quisesse que as ideias já estivessem tomando forma. Com o coração palpitando, Ana pegou uma folha de papel e uma caneta, começando a rabiscar os tópicos que lhe vinham à mente. Enquanto ela escrevia, os limites de sua imaginação se expandiam cada vez mais. Só o ato de começar a planejar lhe dava uma sensação de liberdade, como se as correntes das inseguranças começassem a se despedaçar. E se colocássemos um mural na praça, onde as pessoas poderiam deixar mensagens de esperança e colaborarem com ideias para o bazar? Isso faria com que todos se sentissem valorizados, Ana falou, sentindo o calor da inspiração. Roberto piscou, admirado. Perfeito! E um concurso de talentos. Podemos convidar as pessoas a mostrar o que fazem de melhor. Ana estava em êxtase. A visão de um futuro vibrante começava a se cristalizar diante dela, e a adrenalina da possibilidade a contagiava. Porém, no fundo, uma voz sussurrava que tudo poderia desmoronar. E se ninguém aparecesse? E se a ideia não fosse boa? Mas ela apertou os lábios, decidida a não deixar o medo estragar esse momento. Vamos lá então! Temos que nos preparar para a reunião, disse ela, levantando-se e respirando profundamente, enquanto a energia da sala parecia pulsar em sintonia com seu coração. Mas, antes que pudessem sair, outra batida na porta ecoou. Desta vez, o rosto de Ana se contraiu. O que seria agora? Ela se virou para Roberto, notando que a expressão dele havia mudado. Você espera alguém? Indagou, um leve tremor de ansiedade em sua voz. Não, Roberto respondeu, olhando com cautela para a porta.
Mas precisamos responder. Ana engoliu em seco. O que mais poderia acontecer em uma noite que parecia promissora? Com um gesto hesitante, ela foi até a entrada e, ao abrir a porta, uma surpresa a aguardava. Ali, de pé sob a luz amarelada, estava Clara, sua irmã. E em suas mãos, um envelope que parecia pesado de expectativas. O que foi, Clara? Perguntou Ana, já receosa da resposta. Clara olhou para Ana com os olhos inquietos, uma expressão de hesitação dançando em seu rosto. O silêncio se instalou, como um pano pesado cobrindo o ambiente. Ana percebeu que a irmã estava lutando para encontrar as palavras, e a tensão crescente era quase palpável. Ana, eu não sabia como abordar isso. Mas, eu estive pensando. Clara finalmente começou, sua voz fraquejando. Nós precisamos conversar sobre mamãe. O que está acontecendo? Sobre mamãe. Ana repetiu, o coração disparando. O bazar, os planos, tudo pareceu escorregar para longe de sua mente. A preocupação com a mãe a atingiu em cheio, revelando uma vulnerabilidade que ela tentava esconder. O que há com ela? Clara respirou fundo, como se cada palavra a machucasse. Ela não tem se sentido bem, e eu recebi este envelope da clínica. Parece que ela pode precisar de um tratamento, e tem um custo. Um custo alto, Ana. Ana sentiu um frio na espinha. O que já era uma pressão enorme se tornava muito maior. E o que está escrito aqui? Perguntou, apontando para o envelope. Eu não quero que você se preocupe, mas o médico falou que é algo urgente. Se ela não receber ajuda, pode piorar. O que eu queria? Clara hesitou novamente, mas finalmente completou. Preciso da sua ajuda. Precisamos nos unir como família. E depende de nós encontrarmos essa grana. As palavras flutuaram entre as duas, e um turbilhão de emoções surgiu. Ana sentia o coração apertado, embora muitas vezes buscasse alívio em suas próprias ideias e projetos, a realidade de sua família estendia-se com um peso que parecia difícil de carregar. Com um olhar de determinação, ela respondeu, nós iremos encontrar um jeito, Clara. Não vamos deixar que ela sofra assim. O bazar, podemos transformá-lo em algo maior, um evento para arrecadar fundos. Precisamos da ajuda da comunidade. Clara assentiu, um pequeno sorriso surgindo, mesmo em meio à tensão. Você sempre foi a mais otimista, Ana. Isso pode funcionar, mas precisamos agir rápido. Roberto, que havia assistido à conversa com atenção, finalmente se pronunciou, eu também estou dentro. Vamos fazer isso juntos. Esse bazar pode ser mais do que uma celebração, pode ser um verdadeiro movimento de apoio. Ana olhou para os dois, sentindo pela primeira vez que a união de esforços poderia fazer a diferença. Ali, naquele instante, surgiu uma nova ideia. E se fizéssemos uma parte do bazar dedicada a compartilhar histórias de superação? Todos têm alguma luta, um desafio. Podemos usar isso para criar empatia. Pessoas podem se conectar com o que mamãe está passando. Com isso, podemos arrecadar mais fundos. A energia que antes pulsava pelo local agora parecia vibrar ainda mais forte. Clara pegou a mão da irmã, um gesto de aliança. A força vem da união, Ana. Nós vamos conseguir. Mas, à medida que o otimismo preenchia o ambiente, Ana não pôde deixar de sentir um calafrio. E se não funcionasse? E se as ajudas que ela buscava não fossem o suficiente? Seria apenas uma ilusão? A realidade, com todas as suas durezas, latejava em sua mente. Ana se virou para Clara e Roberto, um sorriso triste no rosto. Então vamos, e vamos lutar com todas as nossas forças. Com uma nova determinação acesa em seus corações, os três se prepararam para transformar o que poderia ser apenas mais um evento em um símbolo de esperança. No entanto, enquanto saíam, Ana sentiu uma leve tensão no ar. Quem mais poderia se juntar a eles nessa luta? Havia amigos e conhecidos que precisariam ser capazes de ver a grandeza do que estavam tentando realizar. Mas Ana não imaginava que essa busca por apoio a levaria a um reencontro surpreendente que poderia selar seu destino.
E se alguém que ela nunca esperava aparecer voltasse à sua vida, trazendo uma revelação que poderia mudar tudo? Ana caminhava pelas ruas de sua cidade, a mente fervilhando com ideias. O sol já começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, mas ela mal notava. Sua cabeça estava repleta de planos: quem convidar, como organizar, como tocar o coração das pessoas para que comparecessem ao bazar. Cada passo era um impulso para a esperança, mas também uma sombra de insegurança. Eu tenho que falar com a tia Rosa, ela disse a Clara, que andava ao seu lado. Ela sempre teve um jeito de reunir pessoas. E o pessoal da vizinhança? O que você acha de envolver a igreja? Eles têm um grande espaço e... Clara interrompeu, inclinando-se levemente. Ana, calma. Vamos com calma. Um passo de cada vez. Precisamos mesmo pensar no que vamos fazer e conciliar com a saúde da mãe. Roberto, ouvindo as duas conversarem, sorriu e acrescentou: pensa no quanto as pessoas podem se conectar com isso. Ninguém aqui é perfeito, todos temos desafios. Se falarmos sobre a nossa história, isso pode tocar fundo em muitos corações. Ana sorriu de volta, sentindo a energia positiva entre eles. Pais, avós, amigos, todos atravessavam momentos difíceis. Era a vulnerabilidade que unia as pessoas. Afinal, quem não estava lutando uma batalha pessoal? A ideia do evento como um espaço de conexão foi crescendo, e Ana começou a imaginar a cena: mesas embaixo de árvores, com diferentes relatos expostos, sorrisos, lágrimas e um sentimento coletivo de solidariedade. Ao chegarem em casa, um silêncio inquietante tomou conta do ambiente. A casa parecia mais vazia do que o normal. Ana e Clara perceberam que a mãe estava em seu quarto, o que não era uma surpresa, mas agora a preocupação era diferente. Com um aceno de cabeça entre elas, decidiram que precisavam ir até ela. Oi, mamãe, Ana disse, abrindo lentamente a porta. Ouvindo a voz da filha, a mãe virou-se para suas filhas, um sorriso cansado surgindo em seu rosto. Oi, minhas meninas. O que vocês estão aprontando? A curiosidade era acompanhada de uma leve preocupação. Clara foi a primeira a falar. Estamos planejando o bazar, mamãe. Vai ser algo grande, com muita história e vai ser para ajudar você. O sorriso da mãe esmoreceu por um momento, como se o peso de sua saúde a tivesse tocado de novo. Minhas filhas, eu não quero que vocês se preocupem comigo. Eu sou uma mulher forte, sempre fui. E estou aqui com vocês. Ana sentiu um nó na garganta. Mamãe, sabemos disso. Mas precisamos da sua força mais do que nunca. Você é a razão pela qual vamos fazer isso funcionar. E não é apenas pelo seu tratamento, mas por todos que precisam de esperança, como você. As lágrimas começaram a escorregar pelas bochechas da mãe. Vocês são tão fortes. Eu, por outro lado, sou apenas uma mãe preocupada. Mas saber que vocês estão pensando em mim é tudo o que eu preciso. Isso me dá forças. Ana e Clara se abraçaram à mãe, um momento que selou um pacto invisível, uma determinação compartilhada. Porém, no fundo, Ana sentia um desencontro de emoções. O desejo de lutar por sua mãe encontrava-se com o peso da incerteza sobre o que viria a seguir. E foi neste clima de emoção que a campainha tocou. O som repentino partiu a serenidade do momento. Quem poderia ser? Ana trocou um olhar rápido com Clara antes de se levantar para abrir a porta. Ao fazê-lo, a última pessoa que esperava ver cruzou o umbral. Era Pedro, seu antigo amigo de infância. Ali, parado, um sorriso nervoso no rosto, parecia procurar as palavras certas. Oi, Ana, eu estava pensando em você, disse ele, enquanto sentimentos de saudade e confusão se misturaram no coração dela. O que ele queria? Por que havia voltado neste momento? Havia algo mais por trás daquele sorriso? Ana sentiu a emoção subir novamente. Uma nova realidade se aproximava, mas qual seria essa conexão com o que estava prestes a enfrentar? Ana ficou paralisada por um instante. O sorriso nervoso de Pedro a confrontava com memórias de um tempo em que a vida parecia mais simples. Os dois tinham passado horas juntos naquelas tardes quentes, planejando o futuro sem saber o quanto o presente poderia ser desafiador.
Oi, Pedro. Não esperava te ver aqui, Ana conseguiu dizer, tentando controlar a tempestade de sentimentos que a invadia. Ele olhou ao redor, observando a sala antes de responder. Eu estava pensando na sua mãe. Eu ouvi dizer que ela não está bem e eu quis vir te apoiar, disse, com a voz carregada de preocupação genuína. Obrigada, respondeu Ana, sentindo um misto de gratidão e estranheza. Sei que você está ocupado com sua vida agora. Pedro concordou lentamente, e o clima leve do passado parecia distante. Mas havia uma sinceridade em seu olhar que despertava algo que Ana pensava ter esquecido. Eles nunca tiveram a chance de acabar as conversas que ficaram inacabadas. E com as novas demandas em suas vidas, como se encaixar agora? Eu queria ajudar no bazar. Posso fazer alguns anúncios na escola, talvez espalhar a notícia. Eu sei que não estamos tão próximos, mas quero fazer parte disso, ele sugeriu, timidamente. Ana hesitou. Era um ato bonito, mas sua mente estava mais focada em organizar a ajuda que precisavam para a mãe do que em reviver qualquer laço antigo. No entanto, ao olhar para o rosto de Pedro, viu mais do que apenas o velho amigo. Viu alguém disposto a estender a mão em um momento de necessidade, e isso parecia significativo. Você não precisa fazer isso, ela respondeu, com um sorriso. Mas se quiser ajudar, a gente aceitaria. Então, por que não vem falar com a gente sobre as ideias? A proposta parecia acender uma nova luz nos olhos de Pedro, e ele assentiu, aliviado. Claro! Vou pegar algumas coisas que posso trazer da escola, e quem sabe, podemos desenvolver isso juntos. Conforme ele conversava, Ana não pôde deixar de notar a forma como a tensão em seu peito começou a aliviar. As risadas e recordações da infância brotaram ao longo da conversa, tornando-se um fio de conexão que foi se esticando entre eles. Era um espaço de conforto inesperado, algo que ela não soube que precisava. As horas passaram. Clara ficou observando em silêncio, um sorriso no rosto, satisfeita. Uma energia diferente pairava no ar, agora carregada de possibilidades. O papo entre Ana e Pedro fluía, revelando não só antigas lembranças, mas também novos planos sobre como poderiam trazer mais pessoas para o bazar. Vamos reunir toda a vizinhança. Gente que sempre esteve por perto, amigos, colegas. Você se lembra do Jorge, o artista? Seria ótimo ter algumas de suas obras para ajudar, sugeriu Ana, lembrando-se novamente da força que o bazar poderia representar. Com certeza! A arte tem um jeito especial de tocar as pessoas, concordou Pedro, cada ideia despertando a esperança que precisavam naquele momento frágil. Quando a conversa se desfez, uma sensação de alívio tomou conta. Mas os olhos de Ana logo se desviaram para o quarto da mãe e a incerteza retornou. As esperanças que cresciam eram como flores desabrochando em um campo repleto de dificuldades. E o que fazer quando os espinhos pudessem ameaçar esse crescimento? Nesse momento, a campainha tocou novamente, trazendo de volta a urgência que acompanhava a vida de Ana. Quem mais estaria à porta? Poderiam ser notícias boas? Ou algo que complicaria mais ainda tudo? Ela trocou olhares inquietos com Pedro e Clara. Com o coração acelerado e a ansiedade a florescer, Ana dirigiu-se à porta. O que se escondia atrás dela agora poderia mudar tudo. E ao abrir, a cereja do bolo estava prestes a ser revelada. Ana respirou fundo antes de abrir a porta, o aperto no peito a acompanhando. Ao girar a maçaneta, seu olhar encontrou algo inesperado, uma figura familiar, de pé na soleira, os olhos já marejados de lágrimas. Era Marisa, sua tia. Nos instantes seguintes, o mundo ao redor dela desapareceu, e tudo o que importava era a expressão angustiada no rosto da mulher. Ana! Marisa soluçou, abrindo os braços para um abraço apressado. Fiquei tão preocupada quando soube da sua mãe. Eu não sabia como ajudar, mas precisava estar aqui. Ana notou imediatamente o calor do abraço, as memórias de infância se acendendo como fogos de artifício em sua mente. Marisa havia sido a esperança em muitos momentos de sua vida, uma rocha durante os ventos mais turbulentos. E agora, quando tudo parecia tão incerto, aquele gesto simples trouxe um alívio instantâneo. Com um misto de tristeza e conforto, ela retribuiu o abraço, sentindo as lágrimas escorrem por suas bochechas.
Obrigada por vir, Ana disse, a voz embargada. Você não sabe como isso significa para mim. Pedro, que observava a cena, se aproximou. O olhar de Marisa se desviou para ele, e um sorriso reconhecido surgiu. Pedro! Que bom ver você há quanto tempo! A voz dela agora tinha um tom de nostalgia, como as reminiscências de tempos melhores. É verdade, tia. Muitas coisas mudaram, respondeu Pedro, com um sorriso tímido. O clima de tensão que antes pairava no ar agora se transformava em um calor revigorante, à medida que todos estavam reunidos. Marisa lentamente puxou um envelope de sua bolsa. Eu trouxe algo. Lembrei que seu bazar é uma forma tão linda de ajudar sua mãe. Fiz algumas doações, é tudo modesto, mas quero que saibam que podem contar comigo para o que precisarem. Ana olhou para o envelope, sentindo a gratidão se expandir dentro dela. Agradeço de coração, tia. Isso vai realmente ajudar. A conversa fluiu naturalmente entre eles, como um rio que busca seu caminho em meio às pedras. As memórias da infância voltaram, entre risadas e histórias antigas. Mas no fundo, Ana ainda sentia a ansiedade pulsante em seu coração. As incertezas da saúde da mãe e os desafios do bazar estavam lá, como sombras que não podiam ser ignoradas. Vamos trabalhar juntos no bazar, então. Podemos todos nos unir e fazer algo maravilhoso, sugeriu Pedro, olhando agora de forma mais determinada. Um brilho de esperança se acendeu nos olhos de Ana. Havia uma força renovada naquele espaço, um sentimento de que poderiam enfrentar tudo o que viesse pela frente, juntos. Depois de dias tão sombrios, parecia que luzes estavam começando a brilhar novamente. Enquanto eles conversavam, anotações e ideias sendo jogadas para o ar, uma sensação de determinação tomava conta do ambiente. Contudo, algo ainda pairava no ar. A campainha virou a chave para uma nova fase, mas Ana tinha a impressão de que o que estava por vir poderia mudar tudo. E assim, enquanto um plano começava a tomar forma, a incerteza continuava a martelar na mente de Ana. O que mais a vida reserva para nós, além disso? Ela sabia que não podiam subestimar as reviravoltas que a vida estava prestes a trazer. E mal sabia ela que a próxima visita, embora inesperada, poderia reescrever todos os laços que estavam sendo redesenhados. Ana acordou naquela manhã com um misto de ansiedade e esperança. A reunião comunitária para o bazar estava marcada para aquela noite. O céu azul lá fora trazia promessas de um novo começo. Sentada na mesa da cozinha, cercada pelas crianças que brincavam animadamente, ela sentiu que precisava de um impulso final de coragem. A presença de Roberto, Clara e Marisa ao seu lado mais tarde, traria apoio, mas era ela quem precisava encontrar as palavras certas. Com o coração acelerado, Ana começou a preparar o almoço. A chama do fogão parecia aquecer mais do que o simples alimento, era como se estivesse aquecendo sua alma aflita. Após alguns minutos, o cheiro do feijão cozinhando se misturou ao cheiro de bolos que ainda descansavam na geladeira. Era a sensação de acolhimento familiar, algo fundamental naquele dia. Mãe, o que vamos fazer no bazar? Questionou Miguel, enquanto Clara ajudava a colocar a mesa. O olhar curioso dele trouxe um sorriso suave ao rosto de Ana. Vamos reunir as pessoas, meu amor. Vamos mostrar o que temos de especial e ajudar quem precisa, inclusive sua avó, respondeu ela, fazendo uma pausa. Sua voz tremia ao lembrar da saúde da mãe, mas ela respirou fundo. E também, vamos mostrar ao mundo que a nossa cidade pode ser, cheia de amor e união. O almoçar foi repleto de risadas e histórias, um momento breve de alegria que ressoou profundamente no coração de Ana. Mas, conforme a tarde avançava, as dúvidas ressurgiam. O olhar crítico de algumas pessoas na comunidade ainda pairava sobre ela, como nuvens escuras em um céu claro. Ela temia que aqueles olhares pudessem se transformar em palavras cortantes. Mas, no fundo, a oração e a fé em seu coração a impulsionavam a seguir em frente. A determinação que sentia por seus filhos a tornava mais forte. Finalmente, chegou a hora. Ao entrar na sala da reunião, Ana sentiu cada olhar se voltar para ela, um misto de expectativa e dúvida. Mesmo sem conhecer a todos, percebia a atmosfera tensa. Com Clara em um canto, Roberto ao seu lado e Marisa ajeitando os papéis na mesa,
ela sentiu que precisava falar. Obrigada a todos por estarem aqui. Estou aqui para compartilhar um sonho. Um sonho que não é só meu, mas de todos nós. O bazar que estou propondo não é apenas uma tentativa de unir as pessoas, mas uma oportunidade de mostrarmos a força da nossa comunidade. É um passo para mostrar que, apesar das dificuldades, somos mais fortes juntos. Algumas pessoas sussurraram entre si. Ana viu olhares críticos, mas também alguns rostos conhecidos que pareciam receptivos. Lembrar-se das palavras de Roberto sobre falar com o coração as fez lembrar do porquê estava ali. Todos enfrentamos desafios, e eu também tenho os meus. A saúde da minha mãe é um deles. Mas isso me inspira a lutar. Quero que nossos filhos cresçam vendo um futuro vibrante para nossa cidade. Então, convido todos vocês a se unirem a nós, a fazer parte dessa transformação. O silêncio na sala era palpável. Ana sentiu o peso dos olhares, mas começou a perceber uma mudança. Clara fez um gesto de apoio e seu coração se aqueceu ao saber que estava com a família. Pedro se levantou, encorajado. Ana tem razão. Vamos nos reunir. Farei os anúncios na escola, e podemos pedir ajuda a outros artistas locais. Todos têm algo a oferecer, e a arte pode realmente unir a comunidade. Marisa também acrescentou, já que estou aqui, posso ajudar a organizar algumas coisas. Podemos trazer comida para o evento e envolver a igreja. Todos precisam se sentir parte disso. A atmosfera começou a se transformar. A chama da esperança que Ana tinha acendido começava a iluminar o ambiente. Mais vozes se ergueram, situando todos em um sentimento de unidade. As ideias eram trocadas, risadas compartilhadas, e lentamente, as incertezas se dissipavam, dando lugar a um plano coeso. Quando Ana viu as pessoas se unindo, um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto. Sabia que havia encontrado o apoio que precisava, e não apenas para o bazar, mas para enfrentar quaisquer desafios que viessem. Pela frente. A reunião terminava em clima de entusiasmo, com todos se comprometendo a ajudar. As crianças correram pelo espaço, e a energia positiva era contagiante. Naquela noite, antes de dormir, Ana se ajoelhou e fez uma oração silenciosa. Com cada palavra sussurrada, sentiu o peso das preocupações se dissolverem. A coragem e a esperança preenchiam seu coração e, ao abrir os olhos, ela olhou pela janela e viu o céu estrelado, repleto de promessas. O bazar, na verdade, era muito mais que um evento. Era a representação do que significava estar unida à sua família e à sua comunidade, enfrentando desafios e celebrando vitórias, não importando a dificuldade do caminho. No dia seguinte, Ana acordaria pronta para lutar com determinação. Se você gostou desse final emocionante, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudarmos a espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada. Não espere nem mais um segundo.